Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria, através desse vídeo, muito amador, diga-se de passagem, transmitir e compartilhar com vocês um pouco sobre o que eu aprendi com a leitura do livro Arte de Escrever, do autor e filósofo alemão Arthur Schopenhauer. Então, esse vídeo ele é amador, como eu disse, né? Então, assim, para não deixar o vídeo muito longo, eu vou dar algumas pausas no vídeo, então vocês vão me ver frequentemente clicando no botão de pausa para pausar o vídeo, já que eu não tenho conhecimento de edição de vídeos. Então, nesses momentos em que eu estou pausando o vídeo, é para que eu não deixe o vídeo muito longo, entendeu? Entre uma explicação e outra, uma parte do vídeo e outra, né? Para completar. Então, eu gostaria de mostrar para vocês a capa do livro, né? Que é A Arte de Escrever, do Arthur Schopenhauer. Este livro aqui, né? Eu li ele através do e-book no Kindle, né? E-book nesse aparelho aqui, leitura, o Kindle. O Arthur Schopenhauer é um escritor, né? Eu já li 3 livros dele, esse daqui é o terceiro. E este é o que eu me sinto apto a falar um pouco, a compartilhar do que eu aprendi com vocês. Já no índice do livro, né? Ele mostra o objetivo do livro. O índice é dividido em sobre a literatura e seus vários aspectos, sobre a erudição e os eruditos, certo? Pensar por si mesmo, sobre a escrita e o estilo, sobre a literatura e os livros, sobre a linguagem e as palavras e sobre o autor, basicamente, né? Na verdade, o livro é isso, né? São essas as divisões do livro. Eu fiz algumas notas no livro, né? Eu marquei algumas partes que eu considerei importantes e eu gostaria de compartilhar com vocês e falar um pouco sobre o que eu achei sobre cada nota que eu fiz. Então, a primeira delas, né, é uma citação do Schopenhauer, né, uma parte do livro que ele fala o seguinte: ele ataca a literatura de consumo, procura estabelecer distinções entre os bons autores e os que escrevem por dinheiro, recrimina os jornalistas, condena o hábito de ler apenas novidades, deixando de lado os clássicos e faz considerações sobre a degradação da língua pela literatura decadente. Então aqui o Schopenhauer ele faz uma crítica, né, ele faz um ataque à literatura de consumo, aquela que vem apenas para que é feita apenas para gerar lucro, né, e não o conhecimento, que seria o objetivo principal de toda leitura, de toda escrita, né, o conhecimento. Ele também recrimina, né, aqui os jornalistas e condena o hábito de ler apenas novidades, né, porque, por exemplo, de que adianta você ler algo que foi lançado nos últimos 2 ou no último ano, mas desconsiderar totalmente uma obra, por exemplo, de Homero, né? Ou então o próprio livro do Schopenhauer, né? Ou seus livros, né? Seria esse o hábito de ler apenas novidades. Deixando de lado, né, consequentemente, né, porque ninguém dá conta de ler tudo, né? Então, se você lê algo, você deixa de ler outra coisa, né? Então, quando você lê apenas novidades, você deixa de ler os clássicos, né? Que tem sua importância, né? Que muitas vezes é mais importante do que os livros atuais. E faz considerações sobre a degradação da língua pela literatura decadente, né? Então, a literatura, né? Assim, muito do que eu uso em minhas palavras, né? Do que eu falo, eu aprendi lendo. Então, a língua, né, ela se torna decadente a partir de leituras que também são decadentes, né? Esse foi o primeiro ponto do livro que eu marquei. E isso foi o que eu entendi sobre o livro. Agora vamos para a próxima parte. Vou dar a pausa, né? Aquela pausa que eu falei no início do vídeo, para não deixar o vídeo muito longo. Já nessa nota aqui, ele diz o seguinte: deve-se evitar toda prolixidade e todo entrelaçamento de observações que não valem o esforço da leitura. Ou seja, deve-se evitar toda prolixicidade, seria no caso de evitar toda a leitura ou todo o escrito que não gera lugar nenhum. São leituras escritas enviesadas, né? Que fazem curvas e mais curvas, mas no fim não levam a lugar nenhum. Então não vale o esforço da leitura. E não deveriam valer o esforço da escrita do próprio autor, né? São, às vezes, livros, né, escritos não com o intuito de ensinar, nem de compartilhar conhecimento ou de agregar na vida do leitor, né, mas apenas para gerar lucros, né, para o autor, no caso, na época, né, não sei se isso ainda é válido hoje. É preciso ser econômico com o tempo, no caso, o tempo em que dedicamos à leitura, né, então dedicarmos à leitura e lermos apenas o que nos vai agregar, né, porque nosso tempo é curto, né? Pelo menos o meu é curto e eu acredito que da maioria também seja.
leitor, de modo a receber dele o crédito de considerar que foi escrito digno de uma leitura atenta e capaz de recompensar o esforço empregado nela. Então, deve-se ler algo que, no fim das contas, a gente pense, né? A gente, no fim, pense, né? Realmente isso agregou algo à minha vida, né? Algo, essa leitura foi importante para mim. Então, vamos para o próximo ponto. Aqui na página 31, no capítulo Pensar por Si Mesmo, ele diz: só que longe dos olhos, longe do coração, o mais belo pensamento corre o perigo de ser irremediavelmente esquecido quando não é escrito. Então aqui ele dá um conselho, na verdade, né? Para que a gente anote tudo aquilo. Isso já serve para os escritores, né? O livro é a arte de escrever, então, assim, escritores devem ler esse livro, né? É importante. Então ele dá um conselho, né? É importante anotar tudo o que se pensa, né? Porque até o mais belo pensamento corre o risco de ser irremediavelmente, ou seja, pensamentos que são esquecidos às vezes nunca mais voltam, né, se perdem no vácuo espaço-temporal, quando não é escrito. Então é importante sempre para quem escreve, então até para quem não escreve, né, anotar seus pensamentos, né, porque às vezes você pensa algo que é muito importante, mas acaba não anotando, isso acaba caindo em esquecimento. Então vamos para o próximo ponto. Aqui na página 49, né, ele fala o seguinte: devemos descobrir os erros estilísticos, ou seja, os erros de estilo, nos escritos dos outros para evitá-los nos nossos. Então ele dá mais um conselho para quem escreve, né? Ele diz que devemos observar nos escritos dos outros, né, os erros que cometem, para que não venhamos a cometê-los nos nossos próprios escritos. Então, isso faz com que a gente evite, né, erros, que é importante, porque é como se fosse um atalho, né? Então você identifica no estilo do outro, né, no escrito do outro, o que há de errado e, consequentemente, vai evitar no que você escreve. Isso é importante. Você já encurta o seu trabalho. Então vamos para o próximo ponto. Então, essa nota aqui é bem importante, né? Porque aqui no contexto, né, o Schopenhauer ele faz uma crítica, né, aquelas pessoas que tentam exprimir através dos escritos muito mais do que o talento delas representa, né? Por exemplo, a pessoa ela tem determinado grau de talento, né? Ela tem seu talento, mas ela tenta expressar através de empregando palavras que às vezes ela não usa no seu dia a dia, né? Para transmitir mais do que aquilo que ela pode transmitir. Então se torna algo forçoso, né? E ele fala, em geral, a ingenuidade atrai, enquanto a artificialidade causa repulsa. Então, quando você tenta escrever algo, né, além do seu talento, né, algo que normalmente não faz parte do que você tem como talento, né, isso torna o texto superficial, né, o que eu acho que concordo com ele, né, gera repulsa, pelo menos em mim gera repulsa, né? Quando eu vejo algo forçado, um texto assim que você vê que é forçado, né? Que está além da capacidade do escritor, né? E a ingenuidade, nesse caso aqui, ela atrai. A ingenuidade seria escrever de acordo com aquilo que você conhece, de acordo com o seu talento, entendeu? Entenderam? Então, a ingenuidade atrai, enquanto a artificialidade gera repulsa. Então, sejamos, né, como escritores, eu escrevo, não sei se posso me considerar um escritor, mas um leitor eu sou, ou seja, sejamos ingênuos, né, e menos artificiais. Próximo ponto. Então aqui, assim, só para deixar no contexto, né, Schopenhauer escreveu esse livro há 200 anos atrás, né, 2 séculos atrás. Ele acaba se tornando um escritor antigo, né, e ele diz assim: leiam com afinco os antigos, os verdadeiros e autênticos. O que os modernos dizem sobre eles não significa muito. Então, pessoal, essa última nota eu me atrapalhei um pouco, porque houve algo externo, né, que tirou minha concentração. Então, mas eu vou ler novamente. Leiam com afinco os antigos, os verdadeiros e autênticos antigos. O que os modernos dizem sobre eles
não significa muito. Ou seja, ele tenta dar mais um conselho, né, para os leitores nesse caso, para que se leiam os antigos, né, autores clássicos, né, livros clássicos que são assim importantes. Pelo menos eu opto por lê-los, né? Eu acho que faz mais sentido, né, lê-los após lê-los, né, lê-los os atuais, né? Mas no momento eu leio os clássicos. Então vamos para o próximo ponto. Então aqui é a última nota, né? E que complementa a anterior, em que ele diz assim: não há nenhum conforto maior para o espírito do que a leitura dos clássicos antigos, né? Então, não há nada tão bom, nada que agregue tanto quanto a leitura dos clássicos, né? Então, por isso que eu leio Schopenhauer, né? Lerei novamente, perdão, desculpa, lerei novamente este livro. E, em suma, é isso que eu aprendi sobre o livro. Eu aprendi muito mais coisas, né? Mas passá-las através de um vídeo seria algo enfadonho, né? Algo prolixo, né? Talvez não. Mas é isso que eu aprendi sobre o livro. Peço perdão pelos erros e espero que gostem, espero que tenham aprendido algo com o que eu compartilhei. E é isso. Muito obrigado.